Bom dia aí para todo mundo. Vamos iniciar a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho se encontra em Lucas capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. E mais uma vez, Jesus aqui debatendo com os fariseus. E aqui o tema é o tema do sábado, da observância do sábado. E os fariseus aqui estão acusando Jesus mais uma vez, e naturalmente estão acusando o modo de Jesus ensinar, porque apontam sempre para a prática dos seus discípulos. Nós temos aqui uma relação muito próxima entre o mestre e os discípulos. Se os discípulos estão agindo de uma forma considerada errada, é porque eles estão sendo mal orientados. Quando os fariseus perguntam por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado, então eles não estão apenas criticando a atitude dos discípulos, mas eles estão criticando, acusando e até mesmo condenando o seu mestre. Porque se os discípulos estão fazendo isso, é porque o mestre não está orientando de forma correta. E aqui a acusação é em relação à observância do dia do sábado, o dia do Antigo Testamento, santificado, onde não se podia trabalhar. Então, arrancar as espigas era um trabalho, e sendo um trabalho, era proibido no dia de sábado. Mas é preciso também lembrar, claro que nós já ouvimos tantas vezes, falar que para nós o dia santificado é o dia do domingo, o primeiro dia da semana, pois o dia em que nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, e sendo ele o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro a ressuscitar, então ele inaugura esse novo tempo, então a nova criação. Então, se a primeira criação tem o seu ponto máximo no sétimo dia, porque durante os 6 dias se relatam as obras de Deus, e no sétimo dia, então, é o dia do descanso. Mas o descanso não significa cair no vazio de nada fazer. De forma nenhuma. Essa foi uma compreensão errada, distorcida, que levou a absolutizar o sábado como o dia de não fazer nada. Quando, na verdade, o sábado, o Shabat, o dia do descanso, era o dia de contemplar toda a obra de Deus. Então, e contemplar a obra de Deus é o trabalho do ser humano. O ser humano tem 2 atividades fundamentais na sua existência: contemplar a obra de Deus para aprender, e essa é a primeira atividade, a contemplação da obra de Deus. E a segunda é decorrente dessa, é tornar-se um colaborador de Deus. Por isso foi criado a sua imagem e semelhança. Então são, vamos dizer, 2 atitudes, ou 2 atividades, ou 2 procedimentos, são várias maneiras que nós poderíamos falar, daquilo que vai norteando a vida do ser humano: a contemplação e a ação. E evidentemente que se distingue de forma didática, mas nós não podemos isolar essas 2 perspectivas: a perspectiva de contemplação e a perspectiva de ação, de realização. Então, o ser humano ele é contemplativo porque, ao olhar com atenção a obra de Deus, ele se admira, ele se maravilha e prorrompe no louvor a Deus. Então, isso é o essencial da contemplação. A contemplação não é uma atitude passiva, pelo contrário, é um mergulhar nessa realidade e um deixar-se envolver também por essa realidade que
tem o seu ponto máximo justamente no contato com o transcendente. Então, quando nós contemplamos uma obra, naturalmente a contemplação desta obra nos leva ao seu autor. Se tivermos uma perspectiva muito superficial, né, de olhar um quadro, de olhar uma obra de arte, de ouvir uma música assim muito desatentamente, claro que nós não vamos nem usufruir, né, dessa obra de arte. Talvez vamos dizer, é bonita, que coisa interessante, mas isso é muito superficial. Mas se nós mergulharmos, que é a contemplação, né, mergulharmos diante de uma obra, né, uma obra de arte, então vamos ficar maravilhados e vamos nos perguntar quem fez isso. Não basta só olhar para a obra, mas nós temos o desejo também de saber quem é seu autor, porque ali há só uma expressão, ali há algo da pessoa que fez. Então, se ali há uma partezinha, diríamos assim, então imagine o autor como não será. E, portanto, essa é a primeira atividade do ser humano, a contemplação. Por isso que, se nós observarmos na nossa própria existência, a primeira parte, né, da nossa vida, ela é gratuita. Vamos pensar uma criança. A criança não trabalha. A criança, ela tem o seu momento, né, lúdico, né, depois começa a estudar, né, a perceber o mundo. Mas o primeiro momento da nossa vida é contemplativo. Nós observamos com as crianças, né, quando elas estão diante de algo novo, inédito, elas ficam vidradas, né, elas ficam ali paradas, né, olhando aquilo com muita atenção. Tudo chama atenção, tudo que é novo chama atenção. Depois, né, de toda essa contemplação, de toda essa assimilação, então é que se começa a vida, vamos dizer assim, de trabalhador. Então vamos nos profissionalizando. Tanto que se nós não tivermos um processo de assimilação profunda, nós não conseguimos fazer nada, né? Porque a nossa ação, nossa obra é sempre uma reprodução, mesmo que seja criativa naturalmente, mas nós não inventamos nada de modo absoluto. A nossa criação, ela é sempre inspirada em algo que já existe, e algo que já existe é aquilo que Deus criou. Então, recuperando o significado do sábado, né? O sábado não é um não fazer nada, como se estivéssemos num vazio, que foi isso que a compreensão errada do sábado levou. Então, esse escrúpulo, né, de não poder fazer nada, tudo é proibido, nem caminhar, né, até uma determinada distância, isso também se configura como trabalho e assim por diante. Então nós vemos aqui um reducionismo muito grande, quando na verdade o sábado precisa ser o dia da contemplação de tudo aquilo que Deus fez e criou, e por isso que o culto é o lugar privilegiado para essa contemplação, para daí aprendermos, né, como imagem e semelhança de Deus, também a fazer, né, e não destruir. Então, quando nós perdemos o aspecto contemplativo, então nós destruímos, ou pelo menos contribuímos para essa destruição. Não é isso que nós estamos vivendo no nosso mundo. Tantas destruições é porque falta justamente essa consciência de que nós somos contemplativos. Se nós não contemplarmos a obra de Deus, se nós não observarmos bem como Ele faz e como Ele fez e como está feito, então vamos desconectar com esse princípio criador e nos tornamos destruidores. Então vejam a beleza, a riqueza, né, do significado do dia do Senhor. E se essa obra de Deus alcançou o ponto mais alto no seu Filho, portanto, o
dia primeiro, né, o primeiro dia da semana, o domingo, se consagrou o dia por excelência de contemplar a obra de Deus, que é a salvação. E nessa contemplação da obra da salvação, então nós aprendemos também a ser cooperadores da vida, né, porque a ressurreição é a vitória da vida sobre a morte, e sem essa vitória nós não podemos celebrar nada. Então vamos ficar no vazio, então, não fazemos nada, enquanto que Deus realizou no primeiro dia da semana a grande obra. Se Ele fez a grande obra, que foi ressuscitar o seu Filho, também cabe a nós colaborarmos com esta grande obra. E portanto o domingo para nós, né, se tornou o dia consagrado ao Senhor, não para não fazer nada, mas para contemplar essa grande obra que Deus fez. Mas os fariseus não compreendem, né? Eles reduziram muito, então é o dia de não fazer nada, quando na verdade é o dia de contemplar tudo o que Deus fez. Então que sejamos contemplativos, mas contemplativos no sentido bíblico, né? daquele espírito, né, que está atento para aprender como fazer. Então, quando, por exemplo, nós estamos diante de alguém que está fazendo algo, nós estamos contemplando. E quanto mais contemplarmos, porque contemplar significa mergulhar, né? Do ponto de vista muito prático, a contemplação é um mergulho naquela realidade, sem mudar a realidade, né? Aqui é para transformar a realidade no sentido de deformá-la, né, como está sendo feito com a criação, mas é um mergulhar para assimilar, né, o que aquela realidade é e podermos nos relacionar com ela, usufruindo, né, da maneira mais positiva possível. Então, à medida que nós olhamos para alguém que faz algo, então nós estamos admirando a capacidade, evidentemente, mas também estamos ali aprendendo, né, quem sabe, até a fazer, né, algo parecido. Quando a gente não contempla, então, muitas vezes a tendência é destruir, né, passar por cima. Então, que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiramente contemplativos e seremos, sem dúvida, muito criativos no nosso fazer. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um bom e abençoado final de semana e até amanhã, se Deus quiser, a celebração da missa transmitida pela nossa catedral, lá em Limoeiro do Norte, às 19 horas, né? 7 horas da noite. Um grande abraço e tudo de bom.